A Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos, possui uma rica história repleta de fatos e curiosidades. A seguir, apresento 80 informações sobre essa instituição. A Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo durante sua vida na Terra. O Papa é o líder máximo da Igreja Católica e é considerado o sucessor de São Pedro. O Vaticano, situado em Roma, é o centro espiritual e administrativo da Igreja Católica. A Bíblia Católica contém 73 livros, incluindo 7 livros deuterocanônicos ausentes na versão protestante. A missa é o principal ritual católico, celebrado em todo o mundo. O Catecismo da Igreja Católica contém os princípios e ensinamentos fundamentais da fé católica. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. O Papa Francisco, eleito em 2013, é o primeiro Papa latino-americano da história. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, é uma das maiores igrejas do mundo. O Cisma do Oriente em 1054 dividiu a Igreja em católica e ortodoxa. A Inquisição, iniciada no século XII, tinha o objetivo de combater a heresia. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, foi crucial para a resposta católica à reforma protestante. A Igreja Católica desencorajou inicialmente a leitura da Bíblia por leigos. A Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1540, é uma ordem jesuíta influente. A Imaculada Conceição é o dogma que afirma que Maria foi concebida sem pecado original. O Papa João Paulo II foi o primeiro Papa polonês e não italiano em mais de 450 anos. O Vaticano reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em 2015. O Jubileu, celebrado a cada 25 anos, é um evento especial na tradição católica. O Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II em 1962, modernizando a Igreja. A Ordem dos Templários foi dissolvida pela Igreja em 1312. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, contou com o apoio da Igreja Católica. A Santa Sé é a autoridade central da Igreja Católica, representada pelo Papa. A Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. A canonização é o processo pelo qual a Igreja declara alguém santo. O Papa Bento XVI renunciou em 2013, sendo o primeiro Papa a fazê-lo em quase 600 anos. A Cátedra de São Pedro, na Basílica de São Pedro, é um importante símbolo de autoridade papal. A Ordem Franciscana, fundada por São Francisco de Assis, destaca-se pela simplicidade e pobreza. A Cruzada Albigense, de 1209 a 1229, foi uma campanha contra os cátaros no sul da França. O Papa Leão X excomungou Martinho Lutero em 1521. O Papa Pio XII liderou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. O Papa João Paulo II foi alvo de um atentado em 1981, mas sobreviveu. A Congregação para a Doutrina da Fé é o órgão encarregado de defender a doutrina católica. O Santo Sudário é uma relíquia que alguns acreditam ser o lençol de Jesus Cristo. A Igreja Católica condenou a teoria heliocêntrica de Galileu Galilei no século XVII. A Jornada Mundial da Juventude é um evento católico que reúne jovens de todo o mundo. O Papa Paulo VI foi o primeiro a viajar internacionalmente, visitando os Estados Unidos em 1965. A carta encíclica é uma forma de comunicado oficial do Papa sobre questões de fé e moral. A canonização de João Paulo II ocorreu em 2014, menos de uma década após sua morte. A Ordem dos Beneditinos, fundada por São Bento, é conhecida por seu voto de estabilidade. A Igreja Católica desempenhou um papel significativo na preservação e promoção da arte renascentista. O movimento carismático católico enfatiza a experiência direta do Espírito Santo. A Basílica de São João de Latrão é considerada a mãe de todas as igrejas e a Catedral do Bispo de Roma. A Congregação para a Evangelização dos Povos é responsável pela missão da Igreja em terras de missão. O Papa Pio IX proclamou o dogma da infalibilidade papal em 1870. A teologia da libertação, surgida na América Latina, enfatiza a justiça social e a libertação dos oprimidos. A Ordem dos Carmelitas Descalços foi fundada por Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. O Papa João Paulo II pediu desculpas em nome da Igreja por erros passados, como a Inquisição e a condenação de Galileu.
A escola de Salerno, sob influência da Igreja, foi um importante centro médico na Idade Média. A Ordem dos Pregadores, conhecida como Dominicanos, foi fundada por São Domingos de Gusmão. O Papa Pio XI assinou, em 1929, os Tratados de Latrão, que estabeleceram a soberania do Vaticano como um Estado independente. A Beata Teresa de Calcutá fundou as Missionárias da Caridade, dedicadas ao serviço dos pobres. O Vaticano II promoveu a liturgia em línguas vernáculas, permitindo missas em idiomas locais. O Papa Francisco é conhecido por sua abordagem mais inclusiva e aberta a questões sociais. O Ano Santo, ou Jubileu, é declarado pela Igreja para promover a penitência e a reconciliação. A Congregação para a Causa dos Santos é responsável pela avaliação de milagres para a canonização. A solenidade da Assunção de Maria é a crença de que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. O Papa Pio X proibiu a participação dos católicos em organizações maçonicas. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, agora conhecida como Ordem de Malta, é uma das mais antigas ordens religiosas. O Papa Gregório I, o Grande, é conhecido por estabelecer a música sacra na liturgia. A Guarda Suíça é a força militar responsável pela segurança do Papa. A Congregação para a Educação Católica supervisiona as instituições educacionais católicas em todo o mundo. A Bula Papal é um documento oficial emitido pelo Papa. A Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores foi criada para abordar os casos de abuso sexual na Igreja. A Via Sacra é uma prática católica que recria os eventos finais da vida de Jesus. A encíclica Humanae Vitae, de 1968, reafirmou a proibição do uso de contraceptivos pela Igreja. O Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II para renovar a Igreja e abordar questões modernas. O Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro, homenageia todos os santos conhecidos e desconhecidos. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos supervisiona as práticas litúrgicas da Igreja. O Papa Pio XII foi criticado por sua suposta passividade em relação ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A ordenação de mulheres é uma questão controversa na Igreja Católica, que atualmente não permite a ordenação sacerdotal feminina. A Ordem dos Franciscanos Menores é uma das maiores ordens religiosas católicas. A Jornada Mundial das Comunicações Sociais é celebrada anualmente para destacar o papel dos meios de comunicação na sociedade. O Papa Paulo VI foi o primeiro a voar internacionalmente como chefe de Estado em 1964. O Papa João Paulo II foi canonizado em 2014, tornando-se Santo João Paulo II. A Inquisição Espanhola, no século XV, visava purificar a fé católica na Espanha. A oração do Ângelus é uma tradição católica recitada às 6h e 18h, em homenagem à Anunciação. A Declaração Dominus Iesus, de 2000, reafirma a singularidade e universalidade de Jesus Cristo. O Papa Leão XIII promulgou a encíclica Rerum Novarum, que tratava das questões sociais no final do século XIX. O Ano da Fé, proclamado pelo Papa Bento XVI, ocorreu de 2012 a 2013 para fortalecer a fé dos católicos. A Igreja Católica desempenhou um papel significativo na promoção dos direitos humanos e na busca pela paz em diversas regiões do mundo. Em suma, as 80 curiosidades sobre a Igreja Católica oferecem um panorama fascinante de sua história, rituais e impacto global. Um mergulho revelador na complexidade e diversidade de uma instituição que transcende séculos, abrangendo desde questões teológicas profundas até eventos históricos significativos.